Boa noite a todos. Nós vamos apresentar agora o artigo da matéria de Projeto de Desenvolvimento de Produto, a qual tem o tema de utilização do Big Data para a criação de descontos em passagens aéreas para o aumento de faturamento no e-commerce. O grupo corresponde a mim, a Irana, a Daiane e a Drica. Em resumo, o próprio tema já diz muito sobre o que nós vamos tratar no decorrer dessa apresentação. Apenas gostaria de destacar a inovação pelo fato de que o Big Data é o nosso alicerce para criar os descontos para os clientes na compra das passagens aéreas e principalmente nos momentos em que as vendas são menores. Então, seria uma forma atrativa e fácil de conseguir retorno rápido nos momentos mais difíceis da empresa. Introduzindo o artigo, será necessário a gente entender um pouco mais sobre o que é o Big Data. Para isso, vamos falar um pouco mais sobre as ferramentas de análise que as empresas utilizam, muitas atualmente e muitas alguns anos atrás que começaram a usar o Big Data e deixaram de usar essas ferramentas. Essas ferramentas utilizavam bases de dados grandes, porém não tão grandes quanto as do Big Data. E como as informações elas têm aumentado, o mundo está globalizado, as informações precisam ser mais completas, precisam ser maiores, então surge uma coleta de dados, uma necessidade de dados muito grande e que fazem com que as bases fiquem desestruturadas. E para isso surge o Big Data, a fim de estruturar essas bases e otimizar a base de dados para coletar informações das que a empresa precisa. Então, o Big Data ele vem surgindo de forma atrativa para as empresas, para que a informação gere poder para a empresa, para que ela seja competitiva no mercado. Então, através disso, nós vamos poder traçar o perfil dos clientes, comparar os preços, coletar diversas informações que será preciso e que será necessário para desenvolver o objetivo do artigo. Portanto, o Big Data, por ser uma ferramenta completa, ele está incluso na indústria 4.0, que corresponde às ferramentas e métodos de última geração, que vão ser o futuro daqui a alguns anos de tecnologia encontrado. O Big Data ele é uma base que corresponde a um grande armazenamento de número de dados. E a gente consegue observar comportamento de cliente, as suas movimentações, documentos, serviços e produtos, e coletar tudo de uma vez e extrair o melhor dessa informação. E através da informação, quem tem informação tem poder. Então, a gente consegue tomar decisões mais fáceis através dessas informações e, digamos que, ganhar produtividade através das decisões para ser mais precisas. Aqui tem um trecho que, com base nos dados da IBM de 2013, tivemos um aumento de 73% no número de documentos digitalizados no ano de 2000 até 2013, o que justifica a utilização do Big Data, e assim a gente consegue comprovar o quanto a informação ela é necessária para uma empresa ter sucesso no mercado. E com isso a gente destaca os 5 V's do Big Data, que é a velocidade de processamento. Os dados eles precisam ter velocidade, eles precisam ser rápidos. Precisa ter dinamismo na questão da informação, porque a informação é dinheiro, é poder para a empresa, então precisa ser rápido. O volume e quantidade de dados, então o Big Data tem um diferencial em conseguir compilar todos os tipos de informações junto para que seja útil para a empresa. A variedade de informações, como eu mesmo falei, são vários tipos de informação. A veracidade dos dados e sua precisão, é necessário ser preciso porque a gente precisa confiar na informação. Precisa garantir que a informação esteja correta para que no futuro a gente seja correto também na nossa decisão. E o valor da informação armazenada. Vamos entender como que funciona o Big Data, uma visão macro. O Big Data ele faz primeiramente a coleta de dados,
Tá, onde ele faz essa coleta de dados? Ele usa alguns métodos, então, por exemplo, ele busca essa informação no banco de dados, na internet, na rede social, onde o pessoal coloca muitas informações, então posts, fotos, experiências de compra, de repente uma compra que ele finalizou também, que a gente consegue captar com o uso do Big Data. Então o Big Data ele vai unificar todas essas informações para fazer o processamento. Então, alguns métodos, só voltando um pouquinho, que ele utiliza então através da internet, são comparadores, então busca, cookies, aqueles mecanismos de comparativo de preço. Então ele processa, o que ele processa? Como? São dados estruturados e não estruturados. Então ele organiza esses dados. Ele classifica esses dados e filtra os dados também coletados, porque são milhares de dados, são muitas informações que uma ferramenta comum não consegue. Então, quem ou o que ele analisa? Ele pode analisar a concorrência, o público-alvo também, o perfil do cliente, que é importante analisar todo o perfil do cliente para conseguir traçar alguma estratégia para aquele determinado perfil. Então, tem um envio automático dessa informação. Então, ele coletou, processou, analisou, ele teve um resultado e ele consegue enviar automaticamente esse resultado para o cliente. Estratégia de precificação. Quando a gente fala em estratégia de precificação, aqui a ideia do artigo é traçar o perfil do cliente, irem conforme as informações coletadas, traçar também a localização onde tem pouca demanda e pegar aqueles clientes que são sensíveis a preço, que estão inativos, que desistiram da compra de passagens por algum fator, algum motivo. Então, de repente, se ele viu um preço que estava menor na concorrência e ele largou aquele carrinho e comprou em outro lugar. O Big Data ele coleta todas essas informações, então ele pode traçar uma estratégia aí para conseguir de repente, aquele cliente X, ele tá com preço menor que o meu, então eu vou absorver isso, eu vou fazer o resultado e vou gerar um dado automático para esse cliente mostrando que o nosso preço ele pode ser menor. Isso tem que ser gerado automaticamente. Uma meta que a gente colocou aí para conseguir com essa estratégia é a confiança do cliente. O cliente ele precisa sentir confiança na precificação. Tem que aumentar o faturamento daquela localização. Tem que ganhar novos clientes, ganhar clientes também que pesquisam que nunca compraram. Então, aumenta a eficiência do método proposto. Então, como que funcionaria? O Big Data ele vai traçar o perfil do cliente, compara os preços na região, estipula o preço de acordo com o perfil e a região do cliente, envia propagandas para incentivar e com isso o cliente pode fazer a compra e também pode ser um cliente fidelizado, pode ganhar fidelização do cliente. Então aqui na parte, só voltando um pouquinho, na parte de compara preços na região, então o Big Data ele vai analisar o perfil e ele vai analisar naquela região qual o valor da passagem de outras companhias aéreas. Tá menor? Então tem que reduzir o preço também e enviar propaganda para o cliente falando que reduziu o preço. O preço do concorrente ali é maior. Ok, vamos destacar então e identificar por que esse cliente não comprou ainda essa passagem. A gente pesquisou também um estudo bem semelhante referente ao Big Data, que é o resultado da IBM. A Staple percebeu que analisar a eficiência das promoções por produto com base na área geográfica aumentava a acuracidade das previsões. Então a Staple começou a realizar promoções locais, conforme a gente também está sugerindo no artigo que seria uma criação
de promoções com base também na localização do cliente. E agora voltando para o estudo semelhante, a Staple conseguiu reduzir aí 25% da despesa. Tá bem no comecinho, assim, as empresas ainda não têm esse conhecimento todo, ainda não conseguiram adquirir essa ferramenta. A utilização do Big Data para o aumento de passagens aéreas será caracterizado conforme a matriz de PDP na etapa de pré-desenvolvimento, ou seja, a primeira etapa para a criação desse novo sistema, desse produto, que no caso pode ser caracterizado também como serviço. Bom, de acordo com o Rosenfeld, a gente caracterizou ele no pré-desenvolvimento. As etapas são planejamento estratégico de produto, planejamento do projeto em si, e na parte de marketing, avaliação das oportunidades, da demanda e do mercado. É uma utilização para uma nova rede de clientes, que seria o setor de passagens aéreas, que eles podem usufruir muito mais, porém precisa ser bem estruturado nesse pré-desenvolvimento. Bom, sequencialmente, as oportunidades desse projeto para o aumento de faturamento, as ideias gerais foram que foi identificada uma oportunidade na precificação no ramo de passagens aéreas. Ou seja, a gente vai ter o benefício da utilização do Big Data para ser um chamariz dos nossos clientes. Então, por isso é a oportunidade de precificação. O foco do projeto, da utilização do Big Data para esse fim, é a criação de descontos com essa nova tecnologia da indústria 4.0. Os objetivos e metas são conseguir precificação baseada no perfil do cliente, ganhar competitividade, aumentar o faturamento e receita, eficiência e capacitação de clientes. Esses são os objetivos principais da utilização do Big Data. Bom, por fim, nós concluímos que a utilização do Big Data para a criação de descontos nas passagens aéreas pode aumentar não só o faturamento, quanto a lucratividade da empresa. Ou seja, tudo que ela tem de lucro, fora os custos dela. Porque a organização ela vai montar uma estratégia que o seu produto seja perceptível à visão do cliente, ou seja, a procura do cliente. Como isso? De acordo com o que o cliente busca, de acordo com o que o cliente mostra interesse pelas suas pesquisas na internet, redes sociais, buscas, armazenamentos no próprio banco de dados da empresa, a empresa vai montar uma estratégia em cima disso para chamar a atenção do cliente e apresentar os produtos dela por um preço menor. A gente percebe que o cliente ele tem uma participação na precificação, ou seja, ele tem uma participação no preço, porque a empresa vai acabar montando um valor que seja chamativo para o cliente, atrativo para o cliente de acordo com o que ele procura. Bom, as nossas referências foram o IBM, que foi um comparativo, A Quarta Revolução Industrial, que foi um livro bem bacana também. Ele explica rapidamente sobre o Big Data, ele é bem legal. Um outro livro que a gente se baseou também foi o Big Data no Trabalho, Derrubando Mitos e Descobrindo Oportunidades. O autor desse livro, ele foi o best-seller da Harvard, então a gente gostou bastante também. E o Rosenfeld, né, que é uma super referência pro desenvolvimento do produto. Obrigada, boa noite.